Então vamos lá, vamos aprender a fazer aí a inserção de sinalização vertical em trechos urbanos utilizando o CapCAD. Vamos lá? E para você poder acompanhar o nosso tutorial passo a passo aí, você consegue acessar esse mesmo arquivo que eu vou trabalhar através desse menu Insere Vertical, abrindo aqui mais opções, clicando nesse botão Exemplo Urbano, você vai conseguir baixar o arquivo para poder acompanhar passo a passo, tá bom? E se você também nunca mexeu no CapCAD, a gente tem que fazer alguns ajustes aí para poder ter as mesmas configurações que eu vou passar para vocês aqui. A primeira delas é a gente abrir essa aba Projeto e poder mudar o modo de apresentação das nossas placas aqui. Então ele vem por padrão no CapCAD Default, você vai mudar aqui para o CapCAD Urbano, que é um trecho que a gente está fazendo em urbano. Então você clica em gravar e sair, dá um prosseguir, e aí ele está pronto para a gente poder fazer do mesmo modo que a gente está fazendo aqui. Caso você queira aí trabalhar também com atalhos, o que facilita aí para ainda mais a produtividade, basta você vir aqui na aba de configurações e acessar esses atalhos e comandos e ativar os atalhos que são sugeridos aí para a gente poder fazer essa mesma configuração que eu estou utilizando aqui, tá certo? Você clica no botão ativar e ele vai estar com os mesmos atalhos que a gente vai utilizar no tutorial. Para deixar esse tutorial o mais didático possível, a gente pegou um trecho aqui urbano e pegamos placas aí que estão inseridas em campo realmente. Então, para a gente verificar aí quais são as placas que a gente tem aqui em campo, eu vou usar um comando que a gente utiliza bastante, é um dos que eu mais gosto, inclusive, que é o Convert Coordenadas. Ele é acessado através desse menu, GeoPoint Identify, ou então aí o atalho CC, que é de Convert Coordenadas. E o que ele faz? Ele vai converter as coordenadas que a gente tem aqui dentro do AutoCAD para facilitar aí para a gente poder jogar dentro do Google Earth. Então eu vou clicar num ponto aqui e clicar aqui no centro do cruzamento. Percebe que ele não me deu nada demais aqui. Como eu sei que esse ponto é um ponto aí de São Paulo, então está na UTM 23. Automaticamente ele já me mudou aqui, ele já me deu o endereço onde eu estou. E o mais legal é que ele já me converte essa coordenada aqui. Basta eu copiar essa coordenada, dou um Ctrl C aqui, vou abrir o meu Google Earth e vou colar aqui na minha barra de pesquisa para poder pesquisar o que tem de placas nesse local aqui. Então ele já me jogou nesse cruzamento aqui. Então basta eu acessar aqui o Street View, arrastando o bonequinho do Google Earth, e aí eu já consigo verificar que tem diversas placas nesse cruzamento. Aí tem R24A, R1, R6A, tem o marcador de perigo, a R24B, temos lá a R19 de velocidade lá atrás, tem placas aí de corredor de ônibus, certo? Aqui tem placas, aqui uma placa indicativa, aqui embaixo desse poste. Aqui para trás a gente tem uma placa de proibido parar e estacionar, que eu também vou colocar aqui, é uma placa especial, digamos assim. E para não ficar perdendo tempo aqui mostrando ponto a ponto, o que eu fiz foi já mapear dentro do meu arquivo do AutoCAD esses códigos com as placas aí que a gente está dentro do nosso projeto. Então todas essas placas que eu acabei de demonstrar, eu já mapeei aqui, então ela já está dentro do nosso arquivo, você vai ter acesso aí, basta você deixar ligado esse layer aqui dos placas código para poder acessar também as mesmas placas que a gente vai colocar aqui no tutorial. Então vamos começar inserindo uma placa aqui. Vamos começar por essa R6A aí, que é a placa de proibido estacionar. Então vamos abrir o nosso menu aqui do Insere Vertical, ou então o atalho IV, basta você clicar aqui, ele vai abrir uma janela aqui com diversas opções. Eu vou explicar caso a caso para poder facilitar. Caso você não lembre qual é o código da placa que você vai querer utilizar, a gente tem aí para facilitar esses dois botões, que são as placas convencionais do CONTRAN, as de advertência, as AS. Você clica aqui, você vai ter todas as placas de advertência do manual do CONTRAN. Então você clica aqui, ele automaticamente já abre a placa para a gente. E também aqui o botão das R's, que são as de regulamentação. Do mesmo modo, você escolhe qual placa quer aqui, você clica, ele já abre para a gente qual é o código e a placa aqui, certo? Caso você já saiba o código que você quer, por exemplo, eu quero uma R6A, por exemplo, lá, basta eu digitar aqui nos filtros, ele já me filtra
por exemplo, 6A, ele já me vai filtrar todas as placas que tem esse texto que eu colocar aqui. Então, R36A, R6A, fica mais rápido para a gente buscar aqui. Outro método para a gente buscar, caso você saiba, por exemplo, o que você está buscando, eu quero buscar uma placa de lombada. Então, basta eu digitar aqui uma lombada e dar um Enter aqui. Ele já vai filtrar para mim qual é a placa de lombada. Então, eu quero placa de estacionar, por exemplo, basta eu digitar estacionar. E aí temos aqui as placas de estacionar. Então, tem a R6A e a R6C, proibido parar de estacionar. Então, são duas formas que a gente tem de filtrar, tanto por código quanto o conteúdo, tá certo? Aqui são as placas convencionais. Essa outra aba aqui são as placas comuns. São as placas aí que a gente pode utilizar que não estão no código do Contran, mas são as placas especiais aí, como placas educativas, placas de curva à esquerda, por exemplo, que tem diversas placas que a gente pode utilizar aí direto em diversos outros projetos. A gente pode ir reaproveitando essas placas, por exemplo, essa aqui tem uma placa educativa, cada uma com o seu código. Se você utiliza um código específico, aí você pode alimentá-las. Basta você dar um duplo clique aqui, ele vai abrir essa pasta, você vai alimentando com seus blocos de placa aqui dentro, e você pode inserir dentro do seu projeto através dessa aba aqui. Essa aba, outra aba, são as placas customizadas, placas propostas, existentes, que você aí pode também fazer alimentando essas placas através do mesmo processo. São duas formas diferentes de você poder alimentar as placas aí, além das convencionais do Contran, tá certo? Então vamos começar colocando essas placas convencionais aqui. Vamos colocar a nossa R6A lá. Eu vou abrir a minha aba aqui de placas de regulamentação e vou escolher a placa R6A. Aqui dentro ele vai me escolher quais são os suportes que eu quero aqui. Então, eu posso aqui na aparência escolher se eu quero uma coluna simples, dupla, coluna tripla, braço projetado, semipórtico e assim por diante. Esse outro aqui são os códigos dos suportes. Esses códigos aqui, a grande maioria aí são códigos utilizados pela CET de São Paulo. Se você não sabe quais são esses códigos, a gente vai também deixar aí o link para o manual da CT de São Paulo. Então eu vou utilizar, por exemplo, nesse caso aqui, a minha placa R6A está num poste, tá vendo? Um poste urbano, e o código que a CT utiliza aqui é o SPU, que é o Sistema de Posteamento Urbano. Então basta eu clicar aqui no SPU. Aqui também a gente pode mudar a escala aqui. Normalmente ele vem padrão 1:1000, mas como a gente está aqui utilizando um trecho urbano, eu vou deixar aqui uma escala 1:500. Então você escolhe aqui, escala, e ele fica gravado. Todas as próximas placas que a gente for inserir, vai ser utilizada essa mesma escala. Esse método de inserção eu vou explicar caso a caso. A princípio eu vou deixar esse perpendicular ao eixo, que é o mais útil para a gente aí. Ele vai deixar as placas sempre perpendicular a um eixo que a gente escolher, certo? Eu vou escolher aqui então a minha placa R6A e vou clicar aqui em colocar. Então, quando eu cliquei aqui, ele vai me pedir qual é o alinhamento. Eu clico, então, no alinhamento da via, por exemplo, e depois o ponto que eu quero. Eu vou clicar no meio do meu SPU e a placa já ficou lá no SPU. Você percebe que ele já automaticamente preencheu qual é o suporte que a gente tem, o código da placa, R6A, e a ação aqui a colocar. Então, já fica tudo automaticamente preenchido, esses três atributos aí. Certo? A gente tem alguns outros atributos dentro desse padrão urbano que não são preenchidos automaticamente. Quando você clicar aqui e ver as propriedades da placa, percebe que ela tem aqui os padrões aí, que são o código da placa, a ação da placa, que é o qual. Caso você queira colocar, por exemplo, digamos que eu queira colocar essa placa em frente ao número 1. Vou colocar aqui em frente, por exemplo, ao número 100. Então, ela já vai ficar lá preenchido esse atributo aqui para você depois quantificar ou queira detalhar. Então, não é um atributo que venha preenchido automaticamente. Nos casos onde você necessitar, ele já coloca aí para você. Você consegue editar esse atributo manualmente, tá certo? Então, a gente vai colocar agora aqui outra placa R6A que já está nesse ponto aqui. A gente já coloca aqui uma outra maneira que agora eu quero explicar. A gente não precisa necessariamente utilizar essa janela do insere vertical. Nesse caso, eu acabei de inserir uma R6A e um SPU.
Então eu vou utilizar um outro comando que facilita bastante aí, que é o atalho IP, que é o insere placa. Caso eu já saiba o código, eu posso inserir direto pelo código dela. Então eu vou dar o comando IP, ele fica automaticamente o último suporte que eu utilizei já gravado. Nesse caso ele também já está com o código que eu estava utilizando. Então eu vou, caso não estivesse, bastava eu digitar R6A, por exemplo, eu não preciso colocar hífen nem nada, eu vou colocar somente o código que eu quero e clicar nesse ponto. Ele não vai me pedir o alinhamento. Nesse caso aqui eu clico num ponto, ele mantém o mesmo ponto e ela fica aqui livre para eu poder fazer a rotação manualmente nesse caso. Então eu vou deixar aqui manualmente, vou escolher aqui para ela ficar perpendicular. E aí, se eu quisesse colocar outra, ele vai continuando. Caso você tenha um trecho onde você tem bastante placa, aí basta você ir clicando, dando um Enter, por exemplo, clica no ponto, e aí você vai preenchendo aí diversas opções, tá certo? Caso você precise de várias placas, é isso daí. Então agora aqui a gente vai continuar colocando agora uma R1950. Então eu vou lá pelo meu IV novamente e vou demonstrar aqui. Vou buscar dentro da minha placa de regulamentação. Você percebe aqui que ela está com 80, por exemplo, que é só uma representação genérica. A gente pode clicar nela aqui. Ela fica sem uma velocidade. Aqui você clica e basta você colocar aqui. Eu vou deixar perpendicular ao meu eixo. Da mesma maneira como a gente estava fazendo aqui, eu clico no meu alinhamento. Qual é o alinhamento que eu quero? E vou pedir um ponto aqui. Vou selecionar também o meu SPU. Ele já ficou aqui. Aí eu posso preencher a minha velocidade aqui com 50, por exemplo, nesse placa extra. E aí ele já ficou automaticamente com a minha velocidade da R19. Tá certo? Agora aqui eu tenho um outro exemplo, que é essa R32-3, que não é uma placa dessas convencionais aí do Contran. É uma placa aí que a gente tem especificamente aqui de São Paulo. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 32. E ela já me filtrou quais são as placas que eu tenho esse texto aqui. Essa placa é a R323, que é uma placa aí de ônibus, certo? De segunda a sexta com horário. É uma placa aqui que a CT utiliza aqui. Só que nesse caso ela está aqui num braço projetado. A gente chama aqui em São Paulo do P55. Então basta eu digitar aqui P55, ele já automaticamente já muda a aparência para a gente, que é um braço projetado em SPU. Vou deixar também perpendicular ao meu eixo e vou colocar. Aí eu vou selecionar o meu alinhamento e clicar aqui no ponto que eu quero. Perceba que ela, nesse caso, não ficou ok aqui, basta eu movê-la aqui para o meu ponto. E você percebe que agora ela ficou duas placas juntas. Eu posso fazer o seguinte, eu seleciono tanto placa quanto suporte e arrasto aqui, ó, para eu poder fazer digamos, esse quebra-cabeça aqui. Normalmente em trechos urbanos a gente tem bastante isso, né? Então eu vou clicar aqui no suporte e na placa, e nesse ponto onde faz a junção entre as duas, eu posso arrastá-la para onde eu quiser aqui, para poder melhor adequar dentro do projeto. Então, sempre que você precisar, seleciona tanto o suporte quanto a placa junto e pega esse ponto de junção as duas e você só arrasta aqui, você faz essa manuseia do jeito que precisar, tá certo? Eu vou então aqui colocar agora uma outra placa aqui, que agora eu vou ter que explicar outros métodos de inserção aqui pra gente. Vou colocar aqui agora essa R1, por exemplo, para começar aqui junto desse pare que está aqui, certo? Então eu vou lá filtrar. Vou pegar aqui a minha placa R1 e vou colocar agora em um PP, novamente, que é o poste próprio aí. Basta eu digitar aqui ou escolher e vou colocar aqui. Aqui eu vou mostrar outro método de inserção que eu quero aqui. Eu vou deixar um valor aqui, eu vou agora clicar em fixo e vou deixar esse valor aqui de 2. O que ele vai fazer? Ele vai deixar uma distância de 2 metros ao meu alinhamento que eu escolher. Então toda vez que eu deixar esse fixo ligado e eu digitar esse número aqui que eu queira, ela vai ficar a 2 metros perpendicular ao eixo.
Então eu vou colocar aqui, seleciono o meu alinhamento, você pode perceber que eu posso selecionar até longe onde eu quero colocar ela aqui, eu vou selecionar esse alinhamento aqui nesse ponto, e aí o ponto de inserção eu coloco o ponto correto, certo? Então eu quero colocar aqui. Perceba que agora ele já ficou 2 metros aqui do meu alinhamento, certo? Se eu colocar aqui, medir aqui, ele vai ficar 2 metros do meu alinhamento aqui, ó. Então, fica bem útil aí para quando a gente precisa colocar sempre o mesmo, a mesma distância, até para ficar até mais visualmente correto, tá certo? Então, aqui eu posso novamente selecionar placa e suporte e arrastar para não ficar em cima aqui. Eu vou colocar só um pouquinho aqui mais para cima. E percebe que agora tem uma outra placa que está no mesmo suporte. O que eu vou fazer? Agora eu vou usar essa opção aqui, ó, em suporte existente. Vou buscar a minha R24A. Então eu vou digitar aqui por código e buscar aqui R24A. Percebe que quando eu apertar o botão colocar, ele vai me pedir agora qual é o suporte que eu quero. Então eu vou utilizar esse mesmo suporte aqui que eu já tinha utilizado. Basta eu selecionar aqui, e aí ele já fica com essas opções sempre em ângulos de 90 graus. Por exemplo, eu posso deixar uma placa que fica em um sanduíche, por exemplo, digamos assim, ou eu posso ir rotacionando para ela ficar sempre perpendicular. Aqui ela vai ficar junto. Nesse caso, é mais ou menos em L, aí, que é o que a gente precisa. Basta eu clicar e ele já ficou. Certo? Percebe agora que ele não ficou com o sentido certo dessa placa. Então eu posso clicar nela e nessa setinha aqui eu consigo automaticamente rotacionar para ela ficar no sentido de circulação correto. Certo? Ficamos aqui e perceba que nesse método de inserção de suporte existente, ele não insere novamente um suporte para a gente contabilizar duplicado. Ele tem aqui um suporte que é o PP, que é a coluna simples, e se eu clicar aqui nessa placa, você percebe que ela está sem suporte, digamos assim, ela está somente a placa aqui, ó. Então a gente não contabiliza duplamente o suporte nesses casos aí. Fica bem legal aí para a gente fazer o quantitativo e não dar suportes duplicados, tá certo? Agora eu vou colocar novamente uma R24A aqui e eu vou usar esse outro método de inserção aqui. Nesse caso, como eu não quero que ela fique perpendicular à minha via, eu vou deixar nesse ponto clicado e rotacionar. Basta eu clicar de novo na minha R24A, colocar e clicar aqui no ponto que eu queira. Por exemplo, ela estava aqui. Você percebe que agora ela ficou aqui livre para eu fazer a rotação. Então eu posso ajustar novamente qual é a rotação que eu quero aqui. Então eu vou rotacionar, deixar ela perpendicular aqui esse sentido de circulação. Eu estou indicando que essa via, na verdade, o sentido de circulação dela é saindo. Então eu vou também novamente clicar aqui na setinha, selecionar suporte e placa, e nesse grip aqui onde tem a interseção da placa com suporte, basta eu clicar nele e arrastar, eu consigo fazer aí novamente onde eu queira colocar a placa para fazer melhor representação dela, certo? Vou fazer uma outra inserção aqui de uma R24A com a R3, que aí eu vou utilizar aquele mesmo suporte existente. Então aqui eu vou colocar, primeiro eu vou colocar nesse ponto e rotacionar, vou buscar a minha R24A e perceba agora que vou colocar aqui manualmente novamente. Estou colocando aqui, certo? Só que nesse caso aqui, ela está para o outro sentido aqui. Eu vou rotacionar aqui. E agora eu vou colocar a minha R3. Então eu posso colocar só 3, ou então R3 aqui, digamos, para ser até mais rápido. Só que nesse caso ele precisa do hífen, tá? Então basta eu clicar aqui 3 e vou buscar aqui em suporte existente. Então, novamente vou colocar. Ele vai me pedir qual é o suporte que eu quero existente. Então, claro, esse daqui. E aí ele fica sempre perpendicular aqui. Percebe que ela já está certinho? Na verdade, eu nem preciso rotacionar. Ela já está certinho aqui para o pessoal, para ele não seguir nesse sentido de direção. E essa outra está indicando que ela é somente subindo aqui o sentido de direção, tá certo? Caso eu necessite, também posso novamente só aí movimentar aí tanto o suporte quanto a placa para adequar aonde eu queira aqui. Então agora a gente vai colocar mais duas placas aí, que é o marcador de perigo e a R24B. Eu vou mostrar agora um outro método de inserção aqui para você,
E é diferente desse suporte existente que a gente estava utilizando, que deixa a placa tanto num suporte como se fosse um L, ou aquela placa em sanduíche, que seriam as duas placas uma atrás da outra. Nesse caso aqui, as duas placas estão no mesmo suporte e no mesmo sentido. Então eu vou começar colocando, por exemplo, o meu marcador de perigo. Então basta eu digitar um MP aqui, e aí eu apertar aqui em colocar. Vou deixar esse ponto clicado e rotacionar para poder clicar certinho onde eu quero. Vou clicar aqui no meio da ilha e aí ele fica livre para eu rotacionar aqui. Eu vou deixar mais ou menos assim para depois mostrar o que eu quero para vocês aqui. Agora percebe que eu vou só movimentar aqui para ela não ficar atrapalhando. Vou colocar aqui. Percebe que agora eu vou colocar uma outra placa nesse mesmo suporte aqui. A R24B, normalmente ela fica em cima aqui do marcador de perigo. Eu vou pegar aqui a minha R24B, vou escolher agora pelas figurinhas aqui, selecionar a R24B, e agora eu vou escolher aqui esse conjunto existente. Ele só é diferente desse suporte existente, porque aqui em suporte existente a gente utiliza rotações aí ou em L, como nesse caso aqui, ou aquela em sanduíche, onde elas ficam uma atrás da outra. Essa em conjunto existente, tanto a placa como o suporte ficam com o mesmo alinhamento. Então eu quero aqui em conjunto existente, vou colocar, e percebe que agora ele pede a minha placa e não o suporte. Eu vou selecionar qual placa que ele fica alinhado, e percebe que ele linkou aqui a placa com o suporte. Percebe que essa linha ficou um pouco grande, pelo menos visualmente agora aqui em trechos urbanos, porque ela vem por padrão com essa linha com 10 aqui de tamanho. Então, se você acha que esse tamanho está muito grande, basta você vir aqui dentro de mais opções e mudar essa extensão da linha do conjunto para se ajustar ao que você queira. Por exemplo, vamos testar aqui o tamanho de linha 2. Eu vou digitar um 2 e dar um Enter, ele fica gravado. Vou apagar aqui essa placa e inserir novamente para a gente testar se agora está certinho. Eu posso clicar novamente R24B e colocar, e ele vai me pedir qual é a placa. Basta ele selecionar a placa. Agora percebe que ele ficou mais pertinho aqui. Então essa opção aqui, ela é variável, depende aí de projeto para projeto. Se você estiver fazendo um trecho onde tem placas maiores, talvez essa linha precise um pouquinho maior. Perceba que é só uma questão de representação para ela ficar aí visualmente mais correta, tá certo? Aí você pode fechar essa mais opções aqui, caso você precise só alterar essa opção aqui, tá certo? Vou colocar agora aqui. Eu não vou colocar essa outra do marcador de perigo, porque basta você copiar e rotacionar, não precisaria perder esse tempo com a gente aqui. Eu vou deixar esse tutorial mais didático possível. Agora eu vou colocar a R1 aqui. Então eu vou colocar R1, por exemplo, e vou usar aqui perpendicular ao eixo. Eu quero que dessa vez ela fique perpendicular ao eixo aqui. Então eu vou clicar perpendicular ao eixo e vou mostrar agora uma outra opção que a gente tem aqui. Aqui a gente tem aí a opção de manter o ponto, por exemplo, aqui. Se eu queira uma placa que fique bem longe do meu alinhamento, mas mesmo assim perpendicular, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para exemplificar. Claro que a R1 ela vai ficar mais pertinho, mas digamos que eu deixo aqui esse manter o ponto e clicar em colocar. Ele vai pedir qual que é o alinhamento que eu tenho esse alinhamento, e perceba que se eu clicar aqui longe, ele vai manter o ponto de inserção que eu quiser. Aí você percebe que aqui ela ficou bem longe, tá certo? Então quando você precisa de alguma coisa que a placa fique no ponto exatamente, você fixa esse manter ponto aqui, certo? No meu caso aqui eu vou voltar para o valor de 2 aqui e deixar esse valor aí de 2 metros do meu alinhamento só para ficar um pouco mais correto aqui. Então novamente eu vou clicar aqui em colocar, selecionar o meu alinhamento e clicar no ponto que eu quero que ela seja inserida, certo? Agora eu vou só apagar essa daqui para não ficar colocando aqui. E agora outra placa aí que a gente vai ter de especial aí dentro do nosso projeto. Essa placa aqui que é a R62. É uma placa aí que a CT utiliza diferente. Eu vou aqui novamente colocar por filtro. Eu já coloquei ela dentro da minha placa das comuns. Vou buscar aqui, ó. Ela está aqui. É essa placa R62, que é o término com uma seta. Então, eu vou colocar agora aqui, vou escolher em um SPU, certo? Que ela está aqui dentro desse posteamento urbano aqui. Vou colocar também.
Vou selecionar o meu alinhamento, do mesmo modo que a gente fez antes, e clicar aqui. Vou deixar esse manter o ponto para ela ficar exatamente em cima do SPU, por exemplo. Eu posso clicar aqui, ó. Ela vai ficar certinho em cima do meu SPU, tá certo? Então essas opções de placas comuns aí são muito úteis caso a gente precise de placa que não estão dentro dessas advertências e regulamentação. Agora ficou faltando a gente inserir a placa indicativa que eu falei lá no começo do vídeo. Vamos lá? Eu vou então dentro do meu menu Insere Vertical novamente e vou buscar nas minhas placas comuns. Vou digitar aqui IND para ficar mais fácil de buscar ela aqui. Ela já vai estar também dentro dos exemplos aí para vocês. Basta você escolher o suporte, nesse caso eu vou querer um P55. Vou deixar aqui o manter o ponto para ele rotacionar e ficar certinho dentro do meu SPU. E colocar aqui a minha opção de ponto clicado e rotacionar para eu poder escolher certinho qual a rotação que eu quero. Bastando eu apertar aqui em colocar, vou lá para o meu centro do SPU aqui e escolho a rotação que eu quero aqui. Então eu quero aqui, tá certinho, ele some aqui quando eu tenho a imagem por baixo. Se você não tiver a imagem, não vai ter esse problema. Vou selecionar tanto placa quanto suporte e arrastar para fora aqui para não atrapalhar a representação. Ficou aí ok, certo? Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer para alterar as ações das placas. Dentro do menu do Insere Vertical, a gente tem aqui todas as ações das placas. Então a gente tem as placas a colocar, retirar, existente e substituir. Caso eu queira mudar uma placa para retirar, ao invés de eu vir por aqui, por exemplo, eu posso vir diretamente digitar RET. São sempre as 3 primeiras letras da ação. Então aqui, RET de retirar, ela já vai. E eu clicando dentro da placa aqui, ele já vai mudar a maneira de representação da placa e colocá-la como RET. Posso fazer isso tanto para suportes quanto para as placas. Novamente, vou digitar RET aqui, vou selecionar somente o suporte, por exemplo, aqui, ó. Ele já mudou para RET UPP, já mudou o estilo de representação dele. E se eu fizer tanto placa quanto suporte, também vai servir para os dois. Eu vou selecionar agora aqui os dois. Posso fazer diversos, posso ir selecionando. Eu vou selecionar essa placa aqui junto também para a gente ficar. E elas estão aí já todas para retirar, tanto suporte quanto placa, tá certo? Agora aqui, se eu não quiser que seja retirar, vou colocar a manter, por exemplo, o existente. Basta eu vir aqui então EXI de existente e ela vai mudar para existente. Vou selecionar também tudo ao mesmo tempo aqui para mudar. E aí tudo virou existente, tanto essa placa, quanto essa, quanto os suportes. Isso serve tanto para suportes como para as placas. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui é a questão das escalas das placas. Caso você queira alterar a escala de representação dentro de um projeto, basta vir de novo no nosso menu Insere Vertical e alterar aqui a escala delas. Mas se você já inseriu as placas, basta você alterar a escala aqui, dar um OK nesse gravado, e aí você vem aqui dentro desse menu, seleciona a placa e suporte. Então, selecionando apenas a placa, por exemplo, eu não preciso selecionar o suporte junto, ele já muda tanto a placa quanto o suporte para a escala que eu quero. Então, se eu quiser todas ao mesmo tempo, por exemplo, basta eu selecionar aqui placa e suporte, selecionar tudo aqui. Ele já vai alterar aí a escala do suporte sempre pelo ponto de inserção da placa. Então, isso é uma coisa que é bastante útil. Ela não vai alterar a locação da placa, e sim somente a escala tanto do suporte quanto da placa, tá certo? Então é isso daí. Por aqui a gente encerra esse nosso tutorial aí de sinalização urbana com o CapCAD. A gente se vê na próxima. Um grande abraço.